Tudo tranquilo, tudo na Agora paz. esta chamada está sendo gravada. Muito bem. Pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa aula. Essa lista eu enviei para vocês tem semana retrasada. Foi antes do feriado quando eu mandei para vocês, certo? Pessoal, animou depois do edital, muito bem. Depois que saiu as conversas do edital, e a galera está se animando. Mas vai sair mais ainda, vai se animar mais ainda nesses 8 dias, com certeza. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ligar aqui nossa tela. A aula de hoje, ela vai ser uma aula fazendo uma revisão em cima de operações, expressões numéricas, organização de multiplicação, divisão e potência. Nós vamos fazer uma aula, que essa aula, na verdade, ela estava prevista para antes do feriado, né? Então, esse material aqui vocês receberam no grupo de vocês, já tem uns dias, é o material 14, é isso mesmo? Isso mesmo, material 14. E esse material, ele tem o objetivo, pessoal, de abordar, tá? Multiplicação, divisão, adição, subtração, potência, raiz, a parte de dízima periódica, operações com frações, qual é a ordem que a gente tem que fazer, se primeiro multiplica, se primeiro soma, se primeiro subtrai, qual é a ordem? Sinais associativos, como colchete, como parêntese, tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Trabalhar umas potências, quando o expoente é fração, quando o expoente é decimal. Então, todo esse apanhado de matemática básica que nós fizemos na primeira semana, lá em meados de junho, nós estamos voltando, vamos voltar toda essa revisão para que fique realmente marcado essas informações na mente de cada um de vocês. Olá, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula que não é minha, é nossa. Senhores e senhoras, lindos e lindos, gatos e gatas, quando eu falo de expressões numéricas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a minha pelo menos, né? É a minha quinta série, que hoje é sexto ano, o meu sétimo ano, minha época era quinta série, quarta série, já começava a ver também. Então, muito do que eu vou falar hoje está ligado lá ao nosso ensino fundamental. Por esse motivo, talvez, algumas pessoas tenham uma dificuldade em perceber qual é a operação que deve ser feita antes, o que é que você tem que fazer em primeiro plano, o que é que você tem que fazer em segundo plano, tá? Então, vamos lá. Quando você fala de expressões numéricas, e quando eu falo de expressão numérica, eu estou falando de qualquer operação, qualquer sequência numérica que tenha 2, 3, 4, 5 operações. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai falar de operações e expressões numéricas, nós temos ordens a serem seguidas. Primeira coisa que você faz, se não tiver parênteses, se não tiver colchetes, se não tiver nenhum sinal associativo, tipo parênteses, colchete, chaves, você tem que sair procurando potências e raízes. Procura potência, procura raiz. Onde tiver uma potência, onde tiver uma raiz, você faz primeiro. Terminou a potência e a raiz, nós vamos para o segundo plano, que são as multiplicações e divisões. Né? A minha amiga Marilene está aí. Theo! Vamos lá. Então, segundo plano, multiplicar e dividir. Gente, esse X, vocês vão ver, inclusive, teve uma questão que foi um X e eu fiquei doente. Por quê? A tela não está aparecendo, não, gente? Eu não acredito. E a minha amiga aqui, até eu sem entender. Se eu voltar aqui, eu tinha certeza que eu estava espelhando a tela para vocês. A conexão do... quando eu botei para espelhar a tela, que ela não foi. Deixa eu vir novamente. Vamos ver se agora ela vai. Iniciar. Será que ela foi agora? Você está compartilhando, mas a tela não apareceu. Não apareceu a tela para vocês. Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Vamos parar de compartilhar. Né? Você está compartilhando sua tela com todos os participantes. Beleza.
Eu estou compartilhando minha tela com todos os participantes. Ó, tá aparecendo. Então tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Apareceu. Pronto. Agora tá aparecendo. Tá normalzinho? Sim ou não? Beleza? Já estava aparecendo não para vocês? Coloque aqui nos comentários. Eu estou olhando para todo mundo. Só que eu estou me vendo e lendo os comentários de vocês. Então, de novo, voltando. Nós estamos aqui na nossa aula de matemática. Essa é a 14ª lista. Nós estamos aqui com o objetivo de revisar as expressões numéricas, tá? E quando eu falo em expressões numéricas, eu estou com o objetivo de revisar todas as operações, sinais associativos, que vão lá desde a adição e subtração até a potência, tá? Então, vamos lá. Quando eu pego uma expressão numérica, sem parênteses, sem colchetes, sem chaves, nós temos que lembrar que a primeira coisa que você tem que fazer são as potências e raízes. Sai procurando, onde tiver uma potência, onde tiver uma raiz, vai fazendo em primeiro plano. Terminou potências e raízes, você vai procurar multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, tudo bonitinho. Por último, adição e subtração. Essa telinha aqui que está em amarelo, ela está dizendo o seguinte para vocês. Sempre a gente começa do mais difícil e vai para o mais fácil. Sempre nessa ordem. Sempre a gente começa do mais difícil e vai para o mais fácil. Então, observem, tá? Primeiro passo, a gente faz potência, raiz, depois multiplicação, divisão e, por último, adição e subtração. Tem uns exemplos aqui para a gente ver. Já respondido bonitinho. Olha só. Nós temos uma expressão aqui maravilhosa. 5. Linda. Deixa eu tirar esse borrão que eu fiz. Pronto. Uma expressão linda e maravilhosa. 5 mais 3 ao quadrado, menos 3 vezes 4, dividido para 2. O que acontece aqui? Muita gente vai fazer o que tiver na ordem. 5 mais 3 ao quadrado. Muitas pessoas resolvem a potência primeiro, mas esquecem que a multiplicação e a divisão, elas têm prioridade em cima da adição e subtração. Então, você pode fazer passo a passo, como está aqui, tá? Ou você pode fazer um pouco mais rápido. Por exemplo, vamos fazer a potência. Então, quando eu for fazer a potência, vai ficar 5, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9, menos. Agora, preste atenção aqui. Isso aqui é uma multiplicação. Não tem mais nenhuma potência, não tem mais nenhuma raiz. A potência que tinha estava antes, então eu posso fazer já. 3 vezes 4 vai ser 12, que vai ser dividido por 2. Então, assim, eu não preciso escrever tudo de novo, tá? Eu fiz primeiro a potência e já fiz a multiplicação. O que foi que sobrou? Multiplicação e divisão, eu faço o que vinha primeiro. Então, o que foi que sobrou agora? Sobrou 5 mais 9. Com grosso a ponta do meu lápis aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Então, peguei a borracha. Pronto. 5 mais 9, menos 12 dividido para 2. Observem. Preste atenção. O correto é você fazer primeiro multiplicação e divisão. Mas existe... Ficou mudo, professor. Tá mudo, professor. Voltou? Voltou. Demorou esse negócio mudo, gente. Não sei qual foi o motivo, não. Tá normal, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa me avise. Essas coisas bugam. Então, voltando aqui, senhores e senhoras. É interessante observar que primeiro eu fiz a potência, depois eu fiz, né, a multiplicação, e agora eu já fiz a divisão. O que foi que sobrou aí de vermelho? Só sobrou 5 mais 9 menos 6. Só tem adição e subtração. Então, nesse caso, a gente vai fazer o que vier primeiro. Ó, professor, tem que fazer passo a passo. 5 mais 9, 14, menos 6. 14 menos 6, 8. Então, você pode fazer um pouco mais rápido. Por exemplo, observem que quando eu cheguei nessa parte final, que só tinha adição e subtração tem o mesmo peso.
Então, eu posso fazer tudo de uma vez, sem precisar ficar esperando passo a passo. Então, por exemplo, se eu fizer de uma vez, ó, 5 mais 9, 14, 14 menos 6, vai dar 8. Vai dar a mesma coisa. Então, não há necessidade de toda vez você fazer passo a passo. Agora, o que é importante você observar? Primeiro, a potência. Você só vai multiplicar e dividir depois que não tiver mais potência nem raiz. Terminou potência e raiz, você pode fazer as multiplicações e divisões. Chegou no final, só tem adição e subtração, pode fazer de 2 em 2, pode fazer tudo de uma vez. Isso a gente teve contato pela primeira vez lá no 5º ano, 6º ano, 7º ano, e aí não parou mais. Agora, ninguém quer perguntar não, né, meus amores? Estou aqui ouvindo vocês. Agora, preste atenção, preste atenção. Às vezes, tem outros símbolos. Às vezes, você vai pegar uma expressãozinha, e essa expressãozinha, ela tem parênteses, ela tem colchetes, ela tem chaves. E aí, o que acontece? Aí você tem uma ordem a seguir. Primeiro passo é a gente sair fazendo parênteses. Depois os colchetes e, por último, as chaves. Tá? Então, de novo, olha só. Parênteses, colchete e, por último, as chaves. Aqui faz o que é mais fácil de desenhar primeiro e o que é mais difícil por último. Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, quando eu tinha assim, uns 15 anos, a parte mais fácil de fazer era parênteses, colchete era bom de fazer também. Agora a chave, esse rabinho aqui, até hoje tem gente que não sabe fazer. Sem falar que tem aqueles alunos que botam o rabinho para dentro, assim, da chave, o rabinho da chave fica lá dentro, e aí fica complicado. Então, quando a gente vai resolver parênteses, colchetes e chaves, a gente sempre começa do mais fácil, parênteses, depois o colchete e, por último, a chave. Legal? Joana, Maria, boa noite para Maria, boa noite para todos. Tem um exemplo aqui, maravilhoso, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse exemplo, lindo, lindo, leve e solto, doce, doce como açúcar. Um exemplo, quando você tem e chaves. Observe, não tem potência, não tem raiz. É só para a gente treinar mesmo, só para a gente relembrar de um passado não tão distante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que está dentro dos parênteses, tá? Essa cor não ajudou o professor. Deixa eu botar uma cor vermelha, então. Então, ó, primeiro passo é a gente resolver o que está dentro dos parênteses. E aí você sai repetindo, 4, mais, abre a chave, 3, vezes, abre o colchete, 15, isso aqui é um sinal de menos. Só que dentro do parêntese tem 3 mais 2 vezes 4. Então, por regra, a gente faz primeiro a multiplicação. Lembra disso? Então, vai ficar 3 mais 2 vezes 4, 8. Beleza, vai repetir o resto. Ainda tem parêntese? Tem parêntese. Então, vamos repetir tudinho para resolver o parêntese. Então, 3 mais 8 é 11. Resolveu o parêntese. Esse sinal que estava fora, você continuou repetindo ele fora. Agora, a gente tem que fazer o colchete. Observe quem está seguindo. Parêntese, colchete. Depois vai ser as chaves. Então, repete tudo. 4 mais chaves, 3 vezes. Quanto é que tem dentro desse colchete? 15 menos 11. Quanto é 15 menos 11? 4. Então, beleza, acabou o colchete. Dentro da chave ficou 3 vezes 4 menos 2. Se a gente parar para analisar, deixa eu pegar aqui um laserzinho, essa multiplicação ela vai ser feita primeiro. Então, eu vou ter que repetir tudo para poder resolver essa multiplicação primeiro. Básica, vamos lá. Então, senhores e senhoras, estão vendo? Vai ficar 4 mais, quanto é 3 vezes 4? 12. E vamos repetir o 2 que estava lá dentro. Então, beleza. Agora só falta resolver a chavezinha, que é quem tem um lacinho nas costas. Então, vai ficar 4, quanto é 12 menos 2? 12 menos 2? 10. Perfeito. Não tem mais chave, não tem mais colchete, não tem mais parênteses. Então, agora, minha gente, é a parte que os nossos alunos gostam de fazer, que vocês também gostam, uma adição sem jogo de sinal, sem nada. Então, observe. Tem erro. Pegou lá o parêntese.
depois pegou o colchete, depois pegou a chave, tudo vai dar certo, tá? Sem estresse, sem dor de cabeça. Então, quando a gente fala de expressões numéricas, uma coisa que a gente tem que ter em mente são as ordens. Eu lembro que tá moda, né? Virou moda. Boa noite, Eliette. Virou moda agora a gente pegar uma questãozinha, esses desafios aí de TikTok, Instagram. Virou moda. Você abre lá nos stories e tá lá, resolva, né? O rapazinho, o amiguinho pedindo para você resolver, achando que você vai errar por mais ou menos assim. Aí coloca lá, 2 mais 4 vezes 3. A maioria das pessoas fazem na ordem. A maioria das pessoas, na internet, eles estão esquecendo que tem ordem de sinal. O que faz primeiro? Multiplicação, divisão. E aí eles começam assim, ó. Quem está na frente vai dar 6, vezes 3 vai dar 18. E está errado. Né? Está errado. Mas o que a gente percebe nas redes sociais, a população, de modo geral, estão esquecendo desses princípios. Não aprenderam, né, gente? Normal também. Então, qual é o correto? Vocês que já estão aqui comigo desde 7 horas, sempre começa pela multiplicação e divisão, quando não tiver potência, quando não tiver raiz. Então, seria o correto repetir o 2. 4 vezes 3 deu 12. E 2 mais 12 vai dar 14, tá? Muito bem, gostei, Paula. Fazendo desse jeito, a gente nunca mais vai errar uma questão de expressão. E maravilha, porque se a gente acerta a questão rápido, a gente vai ter tempo para fazer as questões mais difíceis, certo? Bom, o que é que eu preciso lembrar disso aqui? Nem sempre você vai pegar uma expressão numérica, números naturais, né? Números naturais, números inteiros. Número inteiro, a diferença é que o número inteiro ele é positivo, ele é negativo, mas ele também não tem vírgula, né? O número natural e o número inteiro, assim, né? Porque, por exemplo, o número 2 é um número natural e também é inteiro. Mas quando eu boto menos 2, ele só é inteiro. Percebe? 2 quanto menos 2 são números exatos. Não tem vírgula, não tem fração. É bom demais. Eu quero ver com vocês, lembra como é que a gente faz para somar, para subtrair, para dividir, para multiplicar, para fazer potência, quando tem frações, tá? Porque quem está com essa lista que eu mandei no grupo, mandei para o Edinaldo mandou para vocês, essa lista tem 15 questões. E é matemática básica, gente. É matemática básica, tá? A maioria hoje das escolas que estão trabalhando voltado para Enem concurso, estão pegando matemática e dividindo em 3 partes. A básica, e aí tem a parte de geometria, tem a parte de álgebra, tá? Na nossa época, não, era uma matemática só, era um professor só, e se virava. Então, o que acontece? A matemática básica, ela é muito importante em qualquer situação. Vamos falar nesse momento de frações, tá bom? Primeiro, eu queria lembrar vocês que eu tenho um número com vírgula, por exemplo, 2,3. Eu posso fazer a continha toda com a vírgula. Posso, por exemplo, eu tenho lá 2,3 mais 1,5. Eu preciso transformar isso em fração? Não. Eu posso fazer o cálculo todo com vírgula. E a dica que eu dou quando ele já vem vírgula, você fala de dinheiro. Geralmente, quando a gente fala de dinheiro, Geralmente, quando a gente fala de dinheiro, as coisas melhoram, né? Ficam mais claras. Por exemplo, R$2,30 mais R$1,50 vai dar R$3,80. Né? Vai dar R$3,80. Concorda? Não é verdade? 2,30 com R$1 é R$3,30 e R$3,30 com 50, R$3,80. Então, quando a gente pega vírgula e associa a dinheiro, dá para fazer de boa. Na maioria das vezes, vocês não vão nem precisar fazer cálculos enormes. Não. O ponto que nós estamos abordando hoje, quando vem fração, por exemplo, quando vem fração do tipo 1/2, mais, por exemplo, 3/5. Deixa eu ver se ele está corrigindo minha letra. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma fração simples, mas não é a mais simples que tem, tá? Vou explicar por quê.
Estou somando ou subtraindo, essa parte de baixo aqui sendo diferente, eu tenho que fazer ou MMC, ou usar alguma técnica, usar algum macete. A parte de baixo é chamada de denominador. Mas não se preocupe que isso não é o que vai fazer você perder uma questão, não. Pelo menos não é. Geralmente a gente perde a questão porque a gente não sabe o que fazer somando ou subtraindo isso aí, tá bom? Então, essa parte de baixo que os senhores estão vendo, toda vez que elas são diferentes, e eu tenho um sinal de mais ou um sinal de menos no meio das duas frações, então, para resolver essa questão, eu tenho que fazer ou MMC, ou existem algumas dicas quando são apenas duas frações. Por exemplo, para somar ou subtrair, quando eu só tenho duas frações, você pode fazer assim, ó. Presta atenção. Vou pegar um lápis preto. Multiplica os dois de baixo. Quanto é 2 vezes 5? 10. E agora os senhores multiplicam cruzado. Bem tranquilo. Multiplica os de baixo, depois multiplica cruzado. 5 vezes 1 é 5. Repete o sinal. 2 vezes 3 é 6. Você não fez do MMC, mas automaticamente, como se estivesse fazendo. E no final de tudo, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, observe, se eu somar 5 com 6, vai dar 11 sobre 10, tá? Isso é um método. Tem outros, vou mostrar outro. O mesmo exemplo. Se eu tiver 1 sobre 2, mais 3 sobre 5, e você quiser somar, sem fazer MMC, você pode fazer o quê? Multiplica os dois de baixo, que vai dar 10. Depois que você multiplica os de baixo, você faz o procedimento igual do MMC. Como é que a gente fazia no MMC, professor? Dividia pelo de baixo, multiplicava pelo de cima. Quer ver, ó? Me acompanha aí, me acompanha aí. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1, 5. Aí bota aqui e repete o sinal. 10 dividido para 5, 2. É, ó. 10 dividido para 5, 2. Certo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar para não ficar borrado. Pronto. Então, de novo. 10 dividido para 5, 2. E esse 2 vezes 3 vai dar quanto? Esse 2 vezes 3 vai dar 6. Observe. Deu a mesma coisa? Perfeito. Deu a mesma coisa. E em nenhum deles você teve que fazer o MMC para encontrar o valor mínimo. Não teve. A gente está fazendo sempre o quê? Multiplica os de baixo, e aí você tem a opção de fazer cruzado, como esse primeiro exemplo que eu fiz aqui, ó. Ou você multiplica os dois de baixo e faz o procedimento padrão que era feito no MMC. 10 dividido para 2 dá 5, vezes 1, 5. Aí depois, repete o sinal. 10 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, tem as opções. Agora, professor, eu não lembro disso, por isso que nós estamos aqui. Por isso que tem essa aula e por isso que vocês estão aqui, para a gente relembrar. Agora, observe, viu, gente? Deixa eu pegar um lápis aqui. Quando os denominadores são iguais, observe isso aqui, por favor. Ó, quando os denominadores são iguais, quando a parte de baixo, ó, vou dar um zoom aqui para todo mundo. Pronto. A parte de baixo é igual, professor. A parte de baixo não é diferente. Pronto. Quando a parte de baixo é igual, observe. Quando as frações têm o mesmo denominador, tem a mesma parte de baixo, a frase é muito simples. A regra é muito fácil. Você vai repetir o de baixo e vai somar o de cima. Por isso que deu essa resposta. Então, de novo, toda vez, quando a parte de baixo é igual, você sempre repete o de baixo e vai somar o de cima, se for mais, ou subtrair, se for menos. Um exemplo aqui para vocês. Olha só. Por exemplo, 5 sobre 7 menos 3 sobre 7. Deixa eu pegar outra cor. Eu acho que essa cor aqui, vocês não estão enxergando quase nada. Até porque ela é bem discreta, né? Qual é a parte de baixo aqui? 7. Então, você vai simplesmente repetir a de baixo e você vai ou somar ou diminuir a de cima. A de cima que tem um sinal de menos, você vai diminuir. Pode fazer direto, né? Pode fazer de cabeça, tranquilamente.
pode fazer como eu fiz aqui, armando bonitinho, tá? Fiquem à vontade. 5 menos 3 vai dar 2, e 2 sobre 7 é a resposta final. Certinho? Legal? Beleza? Ó, vamos lá. Gente, o meu chat está aqui na minha frente. Eu estou vendo a Bruna falando, a Lili falando, Valmirene, Marilene Paula, Eliette, Joana, Maria Margarete, Cledes, Valdo, meu amigo. Estou vendo aqui o Denis. Todo mundo que está botando presente, né, que já está aberto, e todo mundo que quiser fazer qualquer tipo de pergunta, fique à vontade, tá? É muito bom ter a participação de vocês. Então, deixa eu só regular minha câmera aqui. Muito bem, muito bem. Adoro. Ô, professor, beleza. Essa parte eu entendi. E a parte quando os denominadores são diferentes, eu acho que todo mundo entendeu também. Ó, eu já fiz um exemplo, mas eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Tem denominadores diferentes? Tem. É o 2 e o 4? É. Quer fazer MMC? Faça. Se você não quiser fazer MMC, como é que eu estou ensinando para vocês? Ó? Eu tenho 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Não quero fazer o MMC. Qual é a técnica que eu estou ensinando? Multiplica os dois valores de baixo. 2 vezes 4, 8. E agora vocês multiplicam cruzado. Ó, cruzado. 4 vezes 1 é 4. Repete o sinal. 2 vezes 3 é 6. Tem gente aí nesse momento que está dizendo, errou. Não. Vamos simplificar no final e dar certo. Vai dar 10 sobre 8. O 10 e o número 8, eles podem ser divididos por 2. Vocês concordam? Se eu dividir tudo por 2, o que é que vai acontecer aqui? Se eu dividir tudo por 2, vai dar 5 em cima de 4. 5 sobre 4. Deu a mesma coisa? Não. Deu a mesma coisa. Gente, toda a técnica que a gente utiliza, ela funciona sempre. Quem assistiu minha última aula de regra de 3, né, grandezas inversamente proporcionais, nós desenvolvemos uma técnica, usa mais as setinhas. Então, sempre vai funcionar. Meus amores, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo relembrou como é que a gente faz para resolver quando é adição e subtração? Qualquer pergunta pode fazer, tá? Estou deixando a tela aqui. Estou testando um aplicativo novo para ver se facilita nas explicações e na escrita. Pelo menos para escrever, esse aplicativo é melhor, porque ele não melhora, ele tenta deixar menos pior a nossa letra. A letra, eles fazem uma correção, tá? Eu sei que vocês estão percebendo que os meus números estão menos feios hoje. Então, vamos lá. Lindos! Mas aí, nós revisamos a adição e subtração de frações. Mas tem as multiplicações, que, na minha opinião, multiplicação é o mais fácil de todos. Por que a multiplicação é o mais fácil? Porque multiplicação, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não é, Eliane? Você vai fazer, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. O professor, e agora faz o quê? Se o resultado desse para simplificar, você simplificaria. Não dá para simplificar. 10 divide por 2, 10 divide por 5, 21 só divide por 3 e por 7. Então, isso aqui já é a resposta mesmo. Agora, o outro exemplo aqui. Eu vou pegar um lápis camaleão. Olha esse exemplo. Vocês tiveram aula do Wilkley hoje, não foi? Quem gosta dessas coisas chamativas assim é o Wilkley. Ele tem um tênis que eles têm mais... O tênis do Wilkley tem mais cores do que essa cor que eu estou usando aqui. Um dia eu vou tirar uma foto e mandar para vocês. Então, olha só. 3 sobre 4 vezes 2 sobre 9. Esse meu 4, a inteligência artificial errou aqui, viu, Fernando? Era para melhorar, piorou. Então, olha só a situação. Eu tenho 3 sobre 4 vezes 2 sobre 9. Observe que o que ele está propondo aqui é um corte generalizado. Que eu gosto de fazer isso. Vocês sabem isso. Quem está aqui comigo fazendo revisão desde junho, sabe que eu gosto de cortar o de cima com o de baixo quando dá. Vamos imaginar que você não queira cortar. Vamos imaginar que você é anti-corte. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vai dar 6 sobre 36. Qual é o número que divide o 6 e que divide o 36 ao mesmo tempo? Eu estou ouvindo vozes. Vocês estão gritando aí na casa de vocês que é o 6. Ó, tá vendo?
Tem gente aí entalado com pão e café, né, mas está gritando, oh, é 6, é 6. Não vou nem falar que é o Cledisol. Agora, se eu dividir, presta atenção, 6 por 6 vai dar 1, 36 por 6 vai dar 6. Cara, o meu 6 tá estranho. Deixa eu melhorar. Melhorou. Deixa eu pegar aqui, pronto. Agora, coordenação motora é tudo. Observe que deu a mesma coisa de quem fez cortando o de cima com o de baixo. O senhor faz o quê? Vamos lá. Quando o número é pequeno, como esses aí, 3, 2, 4, 9, eu faço direto. Quando o número é grande, tipo um 72, eu sou preguiçoso para multiplicar, eu saio cortando, tá? Então eu saio cortando. Mas se eu fosse fazer cortando, como é que eu faria? Pois, ó, 3 sobre 4 vezes 2 sobre 9. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que o meu 9, Ave Maria, 9 estrupício. Vocês estão vendo que 9 dá para dividir para 3. 9 dividido para 3 é 3. E vocês estão vendo que 4 dá para dividir para 2. 4 dividido para 2 é 2. Tá? Deixa eu só dar um zoom aqui que diminuiu. Ok, nada é perfeito. Então, o que foi que sobrou? Parte de cima não sobrou nada, porque os resultados ficam sempre onde estava o maior valor. Então, na parte de cima, quando não sobra nada, é 1, e na parte de baixo sobrou 2 vezes o 3. Por isso que dá 1/6. Se quiser fazer cortando, ótimo. Se quiser fazer direto, ótimo também. Mas existe a opção de cortar antes, que é isso que eu acabei de fazer. Mas eu não sei por que o senhor colocou o valor do 4 dividido por 2, o senhor colocou o 2 embaixo. Porque quando você divide o valor de cima com o de baixo, o resultado obrigatoriamente fica onde estava o maior dos dois valores que eu dividi. Quando eu falei 4 dividido para 2, o resultado tem que ficar onde estava o 4, e era embaixo. Quando eu falei 9 dividido para 3, o resultado tem que ficar onde estava o 9, porque é o maior valor. Certo? Agora, a parte mais confusa, para quem não lembra do assunto, depois eu quero que vocês coloquem nos comentários aí quem lembrava disso tudo, quem está revisando, né? Quem realmente não lembrava, para que eu tenha uma noção das 20 e poucas pessoas que estão aqui, quantos, né, precisavam dessa revisão matemática básica. A gente vai revisar tudo, galera, tudo, tá? A gente vai conseguir fazer 2 ciclos em cima da maioria dos conteúdos. Isso mesmo, revisando. Meu amigo Cledisvaldo é revisando sempre, né, Cledisvaldo? Então, olha só. Para resolver divisão, existem 2 mundos diferentes. Por exemplo, eu vou criar um mundo aqui. Vou criar um mundo simples. Eu tenho 8 nonos dividido para 2/3. Isso aqui é um mundo perfeito. Vou explicar por quê, calma. Observe que o valor de cima consegue ser dividido o de cima com o de cima. Observe que o valor de baixo consegue ser dividido de baixo com o de baixo. Estou falando isso, ó. 8 dá para dividir para 2. 9 dá para dividir para 3. Isso é uma coisa espetacular. Isso seria o mundo ideal. Porque aí você vai chegar aqui, vai dizer, quanto é 8 dividido para 2? 4. Quanto é 9 dividido para 3? 3. Isso é lindo de se ver. Porém, sempre é assim. E o exemplo da letra A? Olha a letra A, que está aí já digitada. 3 dividido para 5, 3/5, tá, gente? 3 sobre 5 vai ser dividido por 2 sobre 7. Esse mundo não é tão perfeito mais. Por que não é mais tão perfeito, professor? Porque na multiplicação e na divisão, eu tenho que fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. O de riba com o de riba, o de baixo com o de baixo. Lembrei da Ana Castela agora. Daqui a pouco eu canto a música dela, tá? Vai ser um bônus. Então, o que acontece? Vou dividir 3 dividido para 2 não é exato, mas vai ter gente que vai dizer, mas dá 1,5. Mas não é exato, tá? Anote isso na cabeça de vocês. E se eu for dividir 5 para 7, piorou. Não é exato e a maioria não vai conseguir nem fazer de cabeça, né?
Então, quando você não consegue dividir direto o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, aí a gente tem que repetir a primeira. Então, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você inverte a segunda, tá? Ou você pode multiplicar cruzado também. É rápido e funciona. Se você fizer a multiplicaçãozinha cruzada, vai dar a mesma coisa. Quer ver? Vamos testar? Professor, você tá doido? Não tô doido, não. Vamos ver. Qual é a regra da divisão? Multiplica, desculpa, regra da divisão. Divide o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Beleza. Quando dá para dividir, show de bola, parabéns. Por acaso, né, Luciano? Se por acaso não der para dividir, aí você vai ter que fazer o quê? Transformar em multiplicação. Como é que a gente faz essa transformação, professor? O sinal de dividir vira vezes. Primeiro passo. Segundo passo, você inverte a segunda fração. Inverte. Vira a segunda fração, tá bom? E aí, minha gente, tudo fica normal. Multiplica o de cima com o de cima, multiplica o de baixo com o de baixo. 3 vezes 7 vai dar 21. 5 vezes 2 vai dar 10. Observe, senhores, observe, senhoras, que o resultado deu exatamente o mesmo, tá? O professor, se eu disse que dava para fazer fazendo... Cadê? Apaguei sem querer. Se eu disse que dava para fazer sem inverter. 3 sobre 5 dividido para 2 sobre 7. Dá para fazer sem inverter. Só multiplicar cruzado, ó. A parte de cima vai dar 3 vezes 7, 21. E a parte de baixo vai dar 5 vezes 2, 10. Se você multiplicar cruzado, o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima, vai dar a mesma coisa, é mais rápido. Mas eu não sei se vocês vão lembrar disso, por isso que eu estou ensinando o método tradicional, tá bom? Então, pegou uma divisãozinha, é só você repete a primeira, inverte a segunda e faz multiplicação. Caso queira fazer mais rápido, é só multiplicar cruzado. Show de bola, meus amores? E aí, eu botei a letra B, ela é bem interessante. A letra B é muito interessante pelo seguinte fato. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um lápis preto aqui. Pá. A letra B é interessante, porque eu tenho uma fração dividido por um valor inteiro. Um valor, né, sem ser fracionário. Aí a pessoa olha para mim e diz, hoje, professor, é difícil? É difícil porque é o seguinte, cuidado para não se confundir. Todo valor inteiro, quando ele não tem nada na parte de baixo, ele tem um subtendido. Tudo bem até aí, senhores? Legal, né? Então, se você parar para olhar, não vai dar para dividir. Ó. 1 dividido para 2 não dá. 4 dividido para 1 dá, beleza. Mas 1 dividido para 2 não dá. Tá bom? Não dá. E aí, professor, como é que a gente resolve essa parada? Bom, dá para fazer do jeito que eu ensinei. Quando não dá para dividir, você multiplica cruzado. 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes 2 é 8. Pode ser assim de boa. Ou você pode fazer o jeito tradicional, que é o jeito que a maioria das pessoas fazem. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. É bom você saber fazer? É bom. Quanto mais métodos vocês souberem, melhor. Tá bom? Alguma dúvida? Nhô. Vamos continuar? Então, olha o que foi que a gente viu na aula de hoje até agora, tá? Até agora. Nós observamos, nós relembramos a quinta série de vocês. Vocês são jovens, vocês não são da época de série, vocês já são da época de ano. Que é, isso aí acho que foi em 2007, 2006 que mudou. Então, vocês já estudaram como ano, né? Sério, professor, ainda. Ainda bem, né? Pelo menos eu não me senti o único maior de 25 anos daqui. Vamos lá. O que acontece? Senhores, nós revisamos regras de expressões numéricas, quinta série, sexta série, né? Ou seja, sexto ano. Quinto ano hoje já tem também, que evoluiu muito. Os assuntos de séries antigamente que eram dados na frente estão sendo dados um pouco mais abaixo agora, tá? E revisamos, por enquanto, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Frações, tá? Agora, deixa eu botar aqui para o outro lado.
Do outro lado tem umas coisinhas aqui também, massa, pra gente brincar um pouquinho. Uma coisa que você não pode esquecer, e que a gente esquece, e que a gente odeia, mas não pode odiar, são as potências. Cuidado, 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 cuidado com potência. Cara, eu vejo, deixa eu dar um zoom aqui. Tô gostando desse aplicativo. Se ele tiver bom para vocês, depois vocês me avisam, tá? Ó, o que eu vejo muito? Eu vejo muito, quando eu falo de potência, as pessoas falando que toda vez que tiver sinal de menos e o expoente for par, fica positivo. Cuidado, não misturem as coisas. Calma, presta atenção. Uma coisa é eu colocar menos 2 elevado a 2. Sim, nesse caso, a regra é a base é positiva ou negativa? A base é negativa. E o expoente é o quê? O expoente é par. Se o expoente é par, o resultado fica positivo. Sim, desde que os senhores estejam com essa base, ou esta base, entre parênteses. Se tiver parênteses na base e se o expoente for par, o resultado é positivo? Sim. Vocês não estão endoidando, vai dar 4. Outra coisa que não tem nada a ver, vamos lá. Outra coisa que não tem nada a ver, o expoente ser negativo. Aí é outro mundo, entendeu a situação? É outra realidade. Não tem nada a ver com a regra de positivo e negativo. Se o expoente for negativo, eu vou ter que usar outra regra. Alguém lembra qual é a regra que a gente usa quando o expoente de qualquer potência é negativo? O que é que a gente tem que fazer? Podem digitar no chat, pode falar pelo microfone. Vocês sabem que eu gosto de participação, né? Vocês sabem que eu gosto de ver gente gritando, correndo. Inclusive, ontem eu estava dando aula em um certo local e eu gravei um vídeo ensinando o Titanic para ter participação da turma. Se prepare que eu vou fazer, junto com os professores, aquela parte do Titanic, a parte mais importante do Titanic, aí ao vivo, viu? Se prepare, que agora em novembro nós vamos ter aí uns encontros ao vivo e gravação do Titanic 2024. Então presta atenção, galera, o que é que a gente faz quando o expoente é negativo? É alguma coisa por 1, multiplica por 1, é? Que bom que você participou, quase, quase. Quando o expoente é negativo, eu tenho que pegar a base, transformá-la em fração e inverter. Inverter a base. Essa base é isso que eu estou circulando aí na tela de vocês. Eu tenho que pegar a base, transformar em fração e inverter. Girar. Professor, quando não tem nada embaixo da fração, do número, qual é o número que você coloca? Coloca 1. Então, o 2 não é uma fração. Para ele ser uma fração, eu coloco o número 1 embaixo. Agora, para esse expoente aqui ficar positivo, eu tenho que usar a regra da potência de expoente negativo. Que a regra diz, pegue a base e inverta. Vire essa base. Então, o de baixo sobe, o de cima desce. Quando isso acontece, o sinal do expoente some. Ele era menos, ficou mais. Como é que a gente resolve uma potência quando o expoente é negativo? Transforma a base em fração, gira a danadinha e o expoente muda de sinal. Agora todo mundo sabe resolver. Como é que faz essa potência, professor? Como é que faz essa potência agora, professor? Gente, toda a fração, expoente, toda a fração, na forma de potência, eu tenho que fazer a potência da parte de cima e da parte de baixo. Então, se eu fosse fazer devagar, seria 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Seria 1 sobre 4. Se eu fosse fazer devagar. Não há necessidade de fazer devagar, você pode fazer rápido, tá? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, é isso que a gente faz quando tem expoente negativo.
Tudo isso que eu falei aqui para vocês foi para a gente chegar na nossa regrinha de potência, tá? Então, deixa eu botar a potência aqui pra gente. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. Tô aprendendo. Olha que massa. Preste atenção. Vocês viram que aquela parte que eu escrevi ficou pequenininha, mas foi o objetivo mesmo, tá? Primeira coisa. Toda vez que você tem uma fração entre parênteses com um expoente aqui fora, é o que eu acabei de explicar para vocês. Esse expoente, ele é do A e do B. Ele é do numerador e do denominador. Ele é da parte de cima e da parte de baixo. Você pode fazer direto, como eu fiz, ou pode separar, tá? De novo, como assim, professor? Vamos imaginar que você tem 2/3 elevado a 3. Se você for resolver isso aqui, vai dar 2 elevado a 3. Coordenação motora! Vem, minha filha, o meu 3 não está desenhando, não. Então, vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Toda vez que tiver parênteses, tudo que está dentro do parênteses, aquele expoente de fora. Pode fazer direto? Pode, gente. Eu vou repetir. Pode fazer direto. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar espaço. Quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Já fizemos a revisão de potência aqui com vocês. Não é 6, pelo amor de Deus. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E quanto é 3 ao cubo? 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui é um exemplo de como resolver uma potência, né, quando a base é fração. Agora, preste atenção. Uma coisa é isso que eu expliquei. O expoente daqui é um expoente positivo. Mas e se o expoente for negativo? Se o expoente for negativo, eu já expliquei para vocês. Vocês vão pegar a base e vão inverter. Observe, a parte de cima desce e a parte de baixo sobe. Para que a gente inverte? Para que a gente vira? Para o expoente mudar o sinal. O expoente era menos, agora ele ficou positivo. Tá bom? Vou dar um exemplo com números também aqui, ó. Vou dar o mesmo exemplo, ó. 2 sobre 3 elevado a menos 3. Observe, o expoente é negativo. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a base e inverter. O 3 sobe, o 2 desce e o expoente fica positivo. Quando você for resolver isso aqui, vai dar 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Deu a mesma resposta da anterior, só que invertida. Por que invertida? Por causa do sinal do expoente. Alguma dúvida, meus amores? Tá de boa? Meus pezinhos de araçá, meus pezinhos de graviola, meus guti-gutis. Deu um nó no juízo. Qual foi o nó que eu quero desatar? Diz pra mim, diz pra mim, diz pra mim. Repeat, please, por favor, essa aí. Vou apagar e vou fazer novamente para você, meu pé de acerola. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Lindo. Fiquei sabendo que o concurso está repleto de vagas. Fiquei tão feliz quando eu vi esse monte de vagas. Fé em Deus, eu vou ver logo, logo. Professor, e na hora dessas informações eu estava carregando a minha mudança e não soube de nada. Ah, mas aí que bom que agora você está sabendo de tudo. Estou muito feliz. Com fé em Deus, vamos ter muitos aprovados. Aquela pizzaria recheada de gente aprovada, eu acho que vai sair, viu? Tenho certeza. Acho não, tenho certeza. E Bom, a torta de limão? Estou sonhando com essa torta. Então é o seguinte, meus amores, o que foi que eu falei para vocês agora? Quando o expoente é negativo, tá? Você tem que fazer ele ficar positivo. Você tem que fazer ele ficar sem o sinalzinho de menos. Olha a setinha que eu fiz aí. Como é que a gente faz isso? Invertendo o valor da fração. Pode ver que o A estava na parte de cima, ficou embaixo. E o B, que estava na parte de baixo, ficou em cima. Quando é que você troca a posição deles? Quando o expoente for negativo. Olá, boa noite, professor. Feliz dia dos professores. Que Deus sempre abençoe o Senhor. A todos nós, viu, Maísa? Muito obrigado. Que Papai do Céu ilumine sempre a todos nós.
Muito obrigado. E aí, gente, continuando. Aí eu dei um exemplo, tá, minha Guti-Guti, que ficou com dúvida. Eu criei um exemplo. Eu peguei o exemplo, ó, vou pegar aqui. 2 sobre 3 elevado a menos 3. Observe, o expoente, eu vou pegar um marca-texto para passar nele, ó. O expoente é negativo. Eu posso resolver direto? Não, não pode resolver direto. Se o expoente é negativo, você tem que pegar essa fração, que é chamada de base, porque está embaixo, você vai ter que inverter. Ou seja, qual é o valor de cima? É o 2, ele passa para baixo. E qual era o valor de baixo? O 3, ele passa para cima. Por que a gente inverteu? Por que a gente trocou? Para o expoente ficar positivo. Tá bom? Tudo bem até aí? Beleza. Agora, a parte mais importante. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A potência, ela é dos dois valores, gente. Então, o 3, ele é desse 3 e desse 2. Estou tentando apertar o botãozinho de voltar, e a única coisa que eu estou achando chato desse aplicativo é que tudo que eu faço, ele fica feito e não volta. Mas tudo bem. Automaticamente, vai ficar 3 elevado a 3. Ixi. Minha coordenação motora, 3 elevado a 3. E 2 elevado a 3. Porque o expoente que estava no lado de fora do parêntese, ele tem que ficar em cima dos dois números. Tudo bem até aí? Como é que a gente resolve potência agora? Se o expoente é 3, você vai levantar 3 dedos e vai multiplicar base. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente já descobriu que esse valor aqui de cima vai ser 27. Agora, a gente continua com 3 dedos levantados. Por que 3 dedos? Porque o expoente é 3, tá? Porque o expoente é 3. Por isso que a gente continua com os 3 dedinhos levantados. Bom, vamos lá, continuando. Aí vai fazer o que agora? Vai multiplicar o 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2, 8. Professor, eu não quero fazer usando os dedos. Você pode armar a conta. Minha opinião, se você for armar a conta, fica mais difícil, dá mais trabalho, se dá certo. 3 elevado a 3. O que significa isso aqui? Significa que o 3 vai aparecer 3 vezes. 2 elevado a 2. O que significa isso aqui? Desculpa, 2 elevado a 3. Significa que o 2 vai aparecer 3 vezes. Se você parar para olhar, vai dar 27 do mesmo jeito, sobre 8 do mesmo jeito. Você pode usar os dedos, e é bom lembrar uma coisa, tá? Quantos dedos você vai levantar? A quantidade do expoente aqui, ó. Se o expoente é 3, você levanta 3 dedos. Se o expoente é 2, você levanta 2 dedos. Para poder acompanhar essa multiplicação, tá bom? Legalzinho? Agora, meus amores, a gente vai entrar na dízima periódica. Dízima periódica. Dízima periódica. Olha só. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica é qualquer número infinito que tem um negócio chamado período. Ah, professor, o senhor não ajudou, não. O que é período? Período é uma coisa que está sendo repetida. Por exemplo, que tal? 12, 12, 12. Isso é o período. Período é aquilo que está sendo repetido. Isso é uma dízima periódica. Por que isso é uma dízima periódica? Porque vai continuar aparecendo 12, 12, 12. Por isso que a gente fala que isso é uma dízima periódica, tá bom? Então deixa eu só apagar isso aqui. Show de bola. Let's go. Oh my God. Beleza. Então, dízima periódica é quando tem um número sendo repetido sempre. Esse número é chamado de período. Olha essa outra aqui, outro tipo de dízima periódica, ó. 1,333. Qual é a diferença da primeira para a segunda? Nessa primeira, antes da vírgula, só tem 0. Essa outra tem o número 1 antes da vírgula. Essa é a diferença, tá bom? Essa é a diferença básica. Como é que a gente resolve uma dízima periódica? Tá explicando tudo bonitinho aí. Lembrando que eu sempre disponibilizo para vocês o material assim que vocês precisarem. Mas olha, para resolver uma dízima periódica, é bem simples. Vou pegar a letra A e vou botar aqui do lado de vocês. Ó. A letra A, por exemplo. A letra A é 0,12
12, 12, infinito. Como é que vocês vão resolver isso aqui? Como é que vai isso aqui, professor? Calma. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: quem é o período? O período é o cara que está sendo repetido. Então, é 12. Então, você pega o valor que está na frente da vírgula, mais o período sobre 99. Dízima periódica, sempre embaixo da fração, vai ser um 9 para cada número que eu coloquei em cima da fração. Se em cima da fração eu coloquei 2 números, embaixo tem que ter o 9 2 vezes. Professor, por que o senhor botou 0 aqui? Eu botei mesmo sem valer nada para mostrar que o valor da frente da vírgula tem que ser somado com a fração. Bom? Mas se eu somar 12 sobre 99 mais 0, esse 0 não serve para nada. Qualquer coisa mais 0 é a mesma coisa. O que vocês têm que fazer aqui é, olhe se essa fração ela pode ser reduzida. Eu estou vendo que ela dá para dividir por 3. Se eu dividir 12 por 3, vai dar 4. E 99 por 3 vai dar 33. Observem que a gente achou o resultado que estava na minha tela. Só que eu expliquei como foi que fez, tá? Todo mundo aqui já ouviu falar de dízima periódica. Eu não sei se vocês lembravam como é que fazia, mas isso é uma dízima periódica. E a gente conhece que é uma dízima periódica ou porque vem esse tracinho em cima, ou porque vem um monte de número sendo repetido com reticências depois, certo? Se ligue que tem exercício aí na lista que a gente vai usar esse conceito. Tá bom, meus amores? Agora, vou responder para vocês também a letra B. Ela é um pouco diferente. Olha a letra B de bazuca. 1,333 reticências. Eu vou perguntar a vocês quem é o período. O período é 3. Por que o período é 3? Porque é o número que está sendo repetido. My God, é assim, ó. 1, depois da vírgula. Quem foi que apareceu? 3. Só o 3. Só o 3. Na verdade é essa, só o 3. Como é que transforma isso em fração? Quem está na frente da vírgula, mais o período sobre 9. De novo, quem está na frente da vírgula, mais o período sobre 9. Professor, o senhor está doido? Por que foi que na primeira o senhor botou 99 e por que foi que agora o senhor colocou só 9? É porque a cada número em cima da fração, eu coloco um 9 embaixo. Na letra A, em cima da fração tinha 12. São 2 algarismos. E na letra B, em cima da fração só tem 3. É um algarismo. Certo? Lembra que eu expliquei para vocês como é que a gente soma a fração? Por isso, porque aqui a gente vai usar muita adição de frações. Ou até subtração de frações, tá? Eu somo uma fração dessa. Isso é chamado de fração mista. Fração mista é quando tem uma fração e um número normal. Ela pode ser escrita assim também, ó. Ó, com esse número no meio da fração. Não é muito bonito de se ver, mas em concurso eles não querem colocar o que é bonito. Eles colocam o que é feio mesmo para você não lembrar. Então, quando você vê um número no meio da fração grudado nela, como isso que eu acabei de fazer, é uma fração mista. Para resolver ela, você faz exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Como é que você faz, professor? Você repete a parte de baixo, multiplica com o da frente e junta com o de trás. Multiplica com o da frente e junta com o de trás. Multiplica com o da frente e junta com o de trás. Multiplica com o da frente e junta com o de trás. É o ciclo da vida. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. É ioiô. Ioiôzinho bonitinho. Professor, eu não entendi por que o senhor falou junta. Porque é o seguinte, quando esse sinal do meio é mais, né, se os sinais forem iguais, você soma. Quando os sinais são diferentes, você diminui. Por exemplo, aqui eu vou somar, porque o sinal é positivo. Se fosse um sinal de menos, eu iria subtrair. Por isso que eu falei juntar, porque você vai juntar somando quando é mais, você vai juntar subtraindo quando for menos. Tá bom? Aí vai ficar 9 vezes 1 é 9. 9 mais 3. Multiplica com o da frente e junta com o de trás.
Poderia ter feito direto, mas para vocês entenderem em casa fica mais chato. Agora, para a gente terminar isso aqui, 9 mais 3 vai dar 12. 12 dividido para 9. Mais uma vez, eu estou vendo que dá para simplificar isso aqui por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 4 sobre 3. Tá aqui, ó. 4 terços. Bateu com a resposta do material? Mesma coisa. Perfeito. Isso é chamada de dízima periódica, tá? Simples. Nós estamos calculando dízima periódica simples. Otaro, é simples. A dízima periódica é simples. Na realidade, é a dízima periódica simples. E agora eu quero falar da dízima periódica composta, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa da simples? Tá de boa? Legalzinho? Todo mundo lembrava, né, meus amores? Composta, papai. Composta. E a composta, papai? Olha, eu achei essa tirinha que eu coloquei aqui, eu achei ela maravilhosa. Eu não lembro de ter visto ninguém fazendo desse jeito. Geralmente as pessoas fazem do jeito que eu vou explicar para vocês agora. Pode fazer o MMC também naquela outra, Marcelo. Olha, Marcelo. Por exemplo, deixa eu voltar aqui que meu amigo Marcelo conversou comigo, tá? Com saudade já, Marcelo. Marcelo. 1 mais 3 sobre 9, como não tem nada aqui embaixo, é 1. Você pode fazer tanto o MMC como o jeito que eu expliquei para vocês hoje, tá? Multiplica os de baixo, 1 vezes 9 é 9, e aí depois você multiplica cruzado. Vai dar 9 mais 3, que dá a mesma coisa. Pode fazer. O MMC de 9 e 1 é 9, fica à vontade, viu, Marcelo? Não, porque, assim, eu perguntei porque às vezes tem pessoas que sabem fazer pelo MMC, né? Então tá Sim, essa regra junta com de... Pronto, eu mesmo não... Essa aí fica mais complicado para mim entender, né? Eu prefiro essa outra. E eu concordo. Quando você já sabe uma coisa, é aquela história que a gente sempre fala. Quando você tem uma regra já bem fixada na sua mente, é muito melhor você continuar usando ela. Por que eu mostro tantas? Porque aquela pessoa que não aprendeu aquela fórmula tem a oportunidade de ver outra, tá? E aí ele escolhe qual é a melhor. Qual o sistema de equação? Lembra quando a gente estudou o sistema de equação? Eu adoro fazer substituição. E 90% dos alunos que estavam aqui, de vocês, né, que estavam aqui, dos concurseiros que estavam aqui, preferem a adição. Então, pode sim, viu, meu amigo? Fica à vontade, Marcelão. Minha amiga Luciene disse, não, estou começando a lembrar agora. Minha amiga está começando a lembrar agora. Muito bem, minha flor. Mas vamos lá, né? Temos que lembrar antes do concurso. Então, olha só, gente. Quando eu falo de dízima periódica composta, tem duas formas. Eu, particularmente, vou primeiro explicar o que é uma dízima composta, tá? Então, vamos lá. Dízima composta é quando atrás da vírgula tem coisas que não são períodos. Ou não é o período. Fica melhor, né? Não são os períodos, ficou muito estranho. Horrível. Então, quando atrás da vírgula tem coisas que não pertencem ao período, agora ficou um português bem colocado. Quando atrás da vírgula tem invasores, melhorou. Esse 5 aqui é um invasor, esse 5 aqui é um impostor. Sim, professor, esse 5 é um impostor. Esse 5, ele só apareceu uma vez, ele não apareceu mais. É isso que eu estou dizendo. Ele é um impostor. Qual é o período aqui? O período aqui é o 3. O período aqui é o 3. O 3 é que vai ficar repetindo. 3, 3, 3, 3, 3. Puxa, professor, e como é que a gente resolve isso? Olha, vou dar uma dica, vou ensinar um macete. Vou ensinar 2. Primeira coisa que você tem que fazer, vou escrever aqui embaixo. 0,53333 e assim por diante. Para você resolver isso aqui, esse 5 tem que passar para frente da vírgula. Então vai ficar 5,333 e assim por diante. Só que observem, eu passei um número para frente da vírgula, então você tem que botar um 10 embaixo. Por que esse 10, professor? Porque o 10 tem um 0 e indica que eu passei um número para frente da vírgula. Se eu tivesse passado 2 números para
frente da vírgula, né? Se eu tivesse passado 2 números para frente, não é para trás não, para frente da vírgula, eu colocaria um 100 embaixo. Se eu passasse 3 números para frente da vírgula, eu colocaria um 1000 na parte de baixo da fração, tá bom? Eu só passei um número, eu só passei o 5 para frente da vírgula. Então, eu vou explicar como eu fazia. Então, agora, nesse momento... Oi, pode falar. Passou o 5 para frente da vírgula porque ele é diferente do restante, é? Parabéns. Ele é o que eu chamo de impostor. Aí Ele é... 2 números, aí passaria os 2 números para o lado, para frente, né? Para a direita. Correto, perfeito. E se eu passar 2 números para frente da vírgula, lembre de colocar um 100 na parte de baixo, porque eu sempre tenho 2 zeros. Conforme vai passando, conforme vai aparecendo o número impostor, aí o zero vai aumentando. Correto. É um 0 para cada impostor. Tudo bem? Pronto. Agora, gente, agora eu vou fazer de um jeito curtinho que eu faço e sempre funciona. Esqueça o 10 por enquanto. Qual é a dízima periódica que vocês estão vendo? Vocês estão vendo 5,33333. Então, como é que a gente resolve isso? Eu disse a vocês que é só pegar que está na frente da vírgula mais o período sobre 9. Foi isso que eu ensinei a vocês agora? Ó, esqueça o 10. Porque se for pegar o que o livro manda, fração sobre fração, é o cão chupando manga. Então, esqueça o 10. Olhe só a dízima periódica. Quem está na frente da vírgula? 5 mais o período, que é 3 sobre 9. Eu já tinha explicado essa história do 3 sobre 9. Posso continuar? Se quiser simplificar, simplifique, mas pode continuar. Aqui vocês vão fazer ou o MMC ou o ciclo da vida. Repete o de baixo, multiplica com o da frente, junta com o de trás. 9 vezes 5, 45, mais 3. Vai dar 48 sobre 9. Do zero que eu coloquei lá no 10. Lembra do zero que a gente colocou lá no 10? Agora você tem que acrescentar ele aqui. Eu vou até botar uma cor diferente. Ó, é a resposta. Mas por que a resposta não pode ficar assim ainda? Porque a gente é obrigado a simplificar toda vez. Então, se eu for simplificar isso aqui, e eu vou simplificar, ó, lembrando, tá? É muito fácil. Esse método aqui, eu não sei se vocês já faziam assim. Se sim, parabéns. Mas, geralmente a galera usa fração em cima de fração. Dá para dividir isso tudo por quanto? Dá para dividir isso tudo por 2, que vai dar 24 sobre 45. Dá por quanto ainda, professor? Cara, dá por 3, não dá? Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 8 sobre 15. Pronto, chegamos na resposta final. Alguém ficou com dúvida? Não se preocupe, eu vou fazer uns 3 exemplos mais, tá? E tem esse que está sendo explicado pela tirinha que eu vou fazer depois para mostrar a vocês também. Tá? Então, esse aqui é o que eu uso. Eu uso assim. Professor Magno, como é que você faz quando eu faço assim? Tá? Eu faço assim. Deixa eu mostrar outro exemplo para vocês. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó, para a gente fixar. Vou chamar isso de letra A e vou fazer uma letra B aqui para a gente. Vamos imaginar uma situação mais difícil? Bora. 0,31444 e assim por diante. Quais são os impostores aqui? Quais são os impostores? O 31. Então, eu vou passar o 31 para frente da vírgula e vou deixar só o período atrás. Quando eu passei 2 números para frente da vírgula, embaixo vai ficar o 100, porque o 100 tem 2 zeros. Tudo bem até aí, meus amores? Agora a gente vai fazer a dízima periódica normal. Frente da vírgula, mais o período sobre 9. 31 mais 4 sobre 9. Normal, esqueça o 100, esqueça o zero. A gente só acrescenta o zero no final, para ficar mais fácil, para não endoidar a gente. O que é que você faz aqui? Ou MMC, eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o ciclo da vida, porque tudo que vai, volta. Então, multiplica o de baixo
né? Multiplica com o da frente, junta com o de trás. Multiplica com o da frente, junta com o de trás. Então, vai repetir o 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Repete o 4. Então, deu 279. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 3, 27. Deu 279 mais 4. Quando eu somar isso aqui, vai dar 283 sobre 900. E eu vou botar esse 00 vermelho para vocês lembrarem que é o 00 daqui, tá? Então, ficou 283 sobre 900. Dá para fazer alguma coisa? Bom, eu não estou vendo mais nada para fazer. Não, eu não estou vendo uma simplificação e também não estou vendo outra coisa mais para fazer aqui. Acabou. Difícil? Não, eu não acho difícil. Sou muito sincero. Eu acho bem fácil, para falar a verdade para vocês. Bem legalzinho mesmo. Agora, esse método é o que eu faço. Quem já fazia assim, meu amigo Marcelo, meus amigos que estão aí participando da aula, Cledisvaldo, Maísa, Luciene, Eliette, Valmirene, Marilene Paula, a galera que está participando, todos que estão me ouvindo, nós aqui já fazia desse jeito. Coloca aí eu. Porque geralmente as pessoas fazem fração sobre fração. Tá? Há muito tempo eu não faço, mas agora eu vou fazer. É mais fácil desse jeito. É bem guti-guti, é bem pequenininho. Agora, esse método que eu vou mostrar aqui para vocês agora, gente, não é meu. Mas eu achei ele tão doce, talvez seja mais fácil do que o meu, tá? Talvez seja mais fácil do que o meu, e eu tenho que ser sincero com vocês. Muito bem, método fácil. Olha só. Tem esse método aqui, que ele diz o seguinte, tá? Quantos impostores eu tenho? Eu só tenho um impostor. Se eu só tenho um impostor, significa que eu só vou ter um 0, tá bom? Quem é o período? O período vai ser o 3, então vai ficar 90. Por que vai ficar 90? O 9 é por causa do 3 e o 0 por causa do impostor. Agora, é só você pegar o impostor mais o período menos o impostor. Vai dar 48 sobre 90. Ele é mais rápido do que o meu. Ele só é mais confuso, mas ele é mais rápido. Ó, vamos ver aqui para ver se vocês vão entendê-lo. Olha aqui, presta atenção aqui. Quem é o impostor? 42. Então, na parte de baixo, eu já sei que vai ter 2 zeros, porque são 2 impostores. Entenderam a lógica? São 2 impostores. Quem é o período? O 6. Então, se só tem um período, significa que só vai ter um 9 na parte de baixo. Agora você vai fazer o valor todo mais o período, 426, menos o impostor, que é 42. Quando você resolver essa continha, vai dar 384 sobre 900. Dá para simplificar por 2, dá para continuar, tá? Mas eu achei facinho. É muito facinho. Vamos ver o método que eu fiz aqui atrás, ó. Olha essa que eu fiz aqui com vocês, ó. Se ligue. Vou fazer ela pelo método que a tirinha tá mandando fazer, ó. Quem é o impostor aqui? O impostor é 31. Então, a resposta vai ter 2 zeros. Quem é o período? O período é 4. Então, só vai ter um 9 na parte de baixo. Aí, aqui em cima, você vai botar o 314 menos o impostor, que é 31. Vai dar quanto? 300, tem que fazer a continha. 314 menos 31 vai dar 3. Vai dar só um minutinho. Vai dar 283 sobre 900. Deu a mesma coisa que o meu, ó. E eu ainda achei mais fácil do que o meu. A verdade é essa. Oi, pode falar, minha vida, agora. Sempre vai ter esse 9 aí embaixo? Sempre, porque dízima periódica, ela está anexada ao 9. Esse 9 representa... Quando você vê um 9 na parte de baixo, você já sabe que é uma dízima periódica. Para cada período, tem que botar um 9 embaixo. Certo? Certo. Pronto. Vocês perceberam que esse método da tirinha, que eu acho que ninguém tinha feito desse jeito, esse método aqui, ele é muito gostosinho, cara. Ele é muito fácil de fazer. Ele é muito bom de ser feito. Agora, sim, quem nunca fez, tem que fazer, no mínimo, umas 10 questões para poder pegar o ritmo, tá? Ó,
De novo, vou apagar aqui para vocês observarem como é fácil fazer com esse método aqui. Presta atenção. De novo, ó. Você vai por parte, pelo amor de Deus, vamos devagar, ó. Primeira coisa que você faz é, quem é impostor? 42. São dois, quantos impostores eu tenho? 2. Então, bota 2 zeros na parte de baixo. Quem é o período? Quem é o número que está sendo repetido? Me ajudem. Quem é que está sendo repetido? O 6. Se só é o 6 que está sendo repetido, só coloca 9 na parte de baixo. Agora, você vai pegar esses 3 números que eu marquei. Quais são os 3 números? O impostor mais o período. Você pega o impostor junto com o período. 426 menos o impostor. Licença. Pode falar. E essas questões caem de vez em quando, né? Nas provas, eu já vi delas. Cai, porque são questões que desenvolvem a estratégia. Eles querem testar a estratégia e o conhecimento básico do candidato. E se eu for fazer aquele método muito grande... Gente, eu vou fazer uma com o método grande. A gente se atrapalha quando fica uma fração em cima de outra fração. Já dá vontade de desistir. Não quem gosta de matemática. Gente, quem gosta de matemática, quanto maior a complicação, melhor. Mas para quem não gosta de matemática, assusta. E esse método guti-guti aqui, ele é muito doce, cara. Então, assim, até quem gosta de matemática, quando vê esse tipo de método, acha legal. Então, observe. Muito bem colocado, viu, meu amigo? Muito obrigado. Então, observe, é só diminuir. Vai dar 384 sobre 900. Claro que aqui tinha que dividir por 2 ainda para ficar a resposta final, tá bom? Meus amores, massa, não ficou massa? Deixa eu só falar um pouquinho sobre notação científica. Terminando notação científica, eu já vou para as questões com vocês. São 15 questões, se não der para fazer, dá para fazer muito, porque esse tipo de questões, estes tipos de questões, geralmente você consegue fazer rápido, tá? Geralmente. Eu estou nessa esperança, que a gente consiga fazer muitas hoje. Mas olha que massa. 90 sobre 225. Que foi, Marilene Paula? Eu fiquei curioso agora. Marilene Paula, que foi? Deixa eu voltar lá. Eu fiquei curioso para ver o que foi que ela falou para mim agora, que eu não entendi. O que foi, minha flor? Professor, simplifiquei por 2. Você dividiu por 2. Cadê? Deixa eu voltar aqui nela. 384 sobre 900, dividindo por 2. Vai dar, não, Marilene. Se eu dividir isso aqui por 2... Dividi 2 vezes por 2. Tá, entendi. Beleza. Ok. Dá para simplificar por 4. Show de bola. Beleza, meu guti-guti, adorei. Então, olha só. Meus amores, agora eu quero falar com vocês sobre notação científica. A aula de hoje, praticamente a gente não vai usar notação científica, porque eu peguei 20 questões envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, dízima, periódica, vírgula. Tá? Tem muita coisa. Vocês que estão com a lista em mãos, eu acho que, como semana passada foi feriado, tenho certeza que vocês pegaram essa lista e já responderam quase todas, né? Então, acredito que todos vocês já estão com as 15 questões respondidas. A Luciene botou não. Muito bem, mas não se preocupe não, a gente vai responder. Só que eu quero pegar uma aula só de notação científica. O problema é, questão de notação científica no Enem, ela pode ser sequinha, quando não tem texto, e ela pode ser com texto. Então, eu quero pegar uma aula só para notação científica, porque vai ser cansativa. Eu vou botar, tipo, 5 questões sem texto, né, com mais simples. Tipo, qual é o valor que representa 1,7 bilhões, tal. Mas também vão aparecer questões contextualizadas, como o tamanho de uma bactéria, o tamanho de um fungo, distância da Terra para a Lua, essas coisas. E aí eu preciso de uma aula só para isso, porque senão o tico bate no teco e faz bum, não dá certo, tá bom? Mas o que é que eu quero que vocês entendam de notação científica? Notação científica ela é utilizada para representar valores enormes e valores minúsculos. Então, assim, valores muito grandes e valores muito pequenos. Tá fácil você saber qual é o grande e qual é o pequeno? Sim. Ó, 0,8 vezes 10 elevado a 30. Na opinião de vocês, isso aqui representa um valor grande ou um valor pequeno?
Isso representa um valor muito grande ou um valor muito pequeno? Pode falar, gente, fica à vontade. Na opinião de vocês, isso que eu acabei de copiar vai ser um número grande ou um número muito pequeno? Boiei, ninguém falou nada. Vai ser um valor muito grande. É. Por quê? Grande. Por que vai ser grande? Porque o expoente é positivo. O valor é pequeno quando o expoente é negativo. Então, isso que vocês estão vendo representa um valor enorme, um valor grande, tá? O valor pequeno, só para vocês entenderem, seria 1,8 vezes 10 elevado a menos 30. Então, se o expoente for negativo, se o expoente fosse negativo, isso aqui representa um valor pequeno, tá? Então, isso aí já começa matando a charada. Quando você vê o expoente negativo, você já sabe que é um valor pequeno, um valor minúsculo. Quando o expoente é positivo, é um valor grande. Tudo tem nesse mapa mental, gente. Tudo tem nesse mapa mental. Esse mapa mental, se eu não me engano, é do Descomplica, se eu não me engano. É do Descomplica, meu Deus. Tá aqui, blá, blá, blá. Enfim, tá aqui o arroba de quem criou, Amanda. E aí, o que acontece? Como é que você escreve uma notação científica? Tem que ter um número multiplicando uma potência de base 10. Cuidado. Esse número aqui, ele tem que ser sempre um número entre 1 e 10. Vou exemplificar melhor, que ele ficou confuso. Esse N de navio, ele vai ter um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Para ser notação científica, o número que está multiplicando a potência tem que ser um número que vai do 1 até 9,999, não pode chegar no 10. Por exemplo, olhe esse exemplo aqui. Ó. Vou dar um zoom. A vantagem desse aplicativo é isso aqui. Ó, pronto. Eu vou dar um zoom. Pronto. Estou aqui com o número 23 milhões. Desculpa, 230 milhões. Vai, desaprendeu. Estou aqui com o número 230 milhões. Para transformar isso em notação científica, eu tenho que pegar o valor do N vezes uma potência de base 10 elevada a um expoente que eu vou chamar de E. Professor, quem é o N? O N tem que ser um número que vai de 1 até o 10. Então, não pode ser, por exemplo, 23. Né? Não pode ser 23. Porque 23 é maior que 10. Não pode. Então, a única opção que você tem aqui é colocar 2,3. Observe, o número não tem vírgula. Eu coloquei a vírgula, tá? E onde é que eu coloco a vírgula? Eu coloco a vírgula justamente num valor que faça com que o resultado seja de 1 até antes do 10. Por isso que eu botei aí, 2,3. Então, a gente acabou de descobrir quem é um N. Então, o nosso N vai ser 2,3. Deixa eu diminuir aqui a ponta. Eu aumentei muito a tela. E aí, quando a gente aumenta a tela, fica tudo grandão. Vamos lá. Então, vai ser 2,3 vezes 10. Agora, a pergunta que vocês começam a me fazer é: quem é o expoente? O expoente é a quantidade de números que ficaram, os números que ficaram atrás da vírgula. Observem, todos esses números que ficaram atrás da vírgula, todos esses valores que estão atrás da vírgula, isso aqui, ó, eu vou contar, e isso vai ser o expoente. Então, olha que legal. Quantos números estão atrás da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Pronto. Acabou. A gente, sem querer querendo, nós respondemos uma questão de notação científica. Então, 230 milhões em notação científica vai ser 2,3 vezes 10 à oitava. Professor, bateu com a resposta? Tem que bater, né? Não existe a opção de não bater, tem que bater. Ó, vou fazer essa outra aqui, ó. Se liguem. Aqui é 685 mil. Para transformar isso aqui em notação científica, eu tenho que botar a vírgula aqui. Aí você vai me falar, por que, professor? Gente, porque se eu botar a vírgula aqui, vai ficar 68.
o número tem que ser menor que 10. Lembra disso? Primeira coisa que eu falei para vocês. Então, eu vou ter que botar uma vírgula hipotética aqui. Isso quer dizer que eu vou ter 6, ó. Diminuir um pouquinho. Pronto. Significa que eu vou ter 6,85 vezes o 10. 10 elevado a quanto, professor? Quantos números ficaram atrás da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Notação científica. Tá vendo como é fácil? Então, notação científica é transformar um número muito grande ou um número muito pequeno em potência, em multiplicação. Aí você vai dizer, beleza, professor, você deu 2 exemplos de números grandes. Tem exemplos de números pequenos? Vamos fazer agora. Ó, presta atenção. Eu vou já deixar aqui a resposta para vocês entenderem. Quando você vai fazer um número grande ou um número pequeno, a regra é a mesma. Você tem que pegar um número que seja de 1 até antes do 10. Se eu botar vírgula aqui, vai ficar 0,5. Não pode ser 0,5, tem que ser de 1 para frente. Então, automaticamente, eu vou botar minha vírgula aqui. Certo? Porque a vírgula ficando aqui, esse número vai ser 5. 5. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula saiu daqui para aqui. Quantos números ficaram entre as vírgulas? A diferença é essa. Quando o número é grande, geralmente ele não tem vírgula, né? Geralmente. Mas quando o número já tem vírgula, você conta quantos números ficaram entre as duas vírgulas. Entre a vírgula que já existia e entre a que você colocou. Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que, professor, ficou menos 6 e não 6? Número pequeno, negativo. Número grande é positivo. Quando o número começa com 0, 0, sempre o expoente vai ser negativo, tá? Tem a explicação, que é porque o 0 estava vindo da esquerda para a direita, mas isso é confuso. Então eu prefiro que você lembre. Por que ficou negativo? Porque é um número pequeno. Quando começa com 0, o expoente sempre vai ser negativo. Né, meu amigão Marcelo? Marcelo é topado, Marcelo. Observe esse outro exemplo. Notação científica sempre cai, concurso e vestibular, principalmente quando ele fala de distância da Terra a Marte, distância da Lua, por que foi que o eclipse foi possível de se observar. Esses valores, cara, são enormes, eles colocam notação científica. E na área biológica, né? Quando você vai falar de células, de biologia, qualquer coisa da área de biologia ali, notação científica. Então, observe, para fazer isso aqui, é a mesma coisa. A vírgula tem que ficar aqui, ó. Porque se a vírgula ficar aqui, vai ser 3,4. E aí vai ser 3,4 vezes 10. Quantos números ficaram entre as vírgulas? 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que ficou elevado a menos 7. Por que menos 7, professor? Bom, já expliquei. Menos porque o número é pequeno, tá bom? E 7 porque a quantidade de números que estão ali entre as vírgulas. Legalzinho, meus amores? Tudo certinho, meus lindos? Como fala meu colega de redação, meus rasos e profundos ao mesmo tempo. Então, terminamos essa parte toda, agora é começar a correção da lista. Então, atenção, compartilhar nova nota. Cadê? Não. Era uma existente. Oh, meu pai. Atenção, isso mesmo, a gente vai para o intervalo, meu amor. Só vou deixar aqui já a lista já aparecendo para vocês, tá bom? Então, a lista de hoje, agora, a lista de hoje, essa que está aparecendo na tela de vocês, foi enviado para vocês já. Quem não tiver, peça no grupo novamente, que o Fernando envia, eu envio, qualquer um envia. Qualquer um pode mandar para vocês. Gente, vamos lá, e voltamos em 20 minutinhos. Vamos tomar aquele café forte,